Boa noite. Agradeço a Deus por a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos que podem estar aqui e aos irmãos que estão ouvindo pelas redes sociais essa noite, um domingo a qual é costume nosso de fazer um culto, se reunir no templo, mas hoje, devido às circunstâncias, nós estamos aqui pelas redes sociais para fazer mais um culto, a leitura da palavra de Deus, a oração, louvores ao nosso Deus e também a pregação da palavra de Deus. Então, desde já agradeço a todos que estão ouvindo e peço a todos que nesse momento que estiverem ouvindo, vamos ler a palavra de Deus no Salmo número 121. É um salmo que eu tenho lido bastante nesse momento que nós estamos passando por essa pandemia, e é um salmo que faz a gente saber quão grande é Deus, como toda a Bíblia faz, né? Mas vamos ler e quem puder acompanhe. Elevarei meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará o teu pé desvalar, nem cochilará o que te guarda. E eis que não cochilará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é teu guardador, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, e Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, a partir de agora e para sempre. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, Senhor, estamos aqui diante da tua palavra, Senhor, expondo, Senhor, o quão grande é a sua palavra, o quão grande tem feito Deus, Senhor, transmitido através dessas palavras, Senhor. Tem nos fortificado no momento de angústia, tem nos dado a confiança nesses dias que são bem abalados na nossa vida. Sabemos que muitas pessoas já tiveram perdas dos seus entes queridos, mas o Senhor é quem dá o consolo para os que ainda ficam para continuar a caminhada. Deus amado, somos gratos, Senhor, por estar aqui reunido, podendo falar, podendo ler a sua palavra, enquanto muitos não podem mais fazer, Senhor. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, e eu também, Senhor, nessa oração quero lhe pedir, Senhor, pelos que se encontram enfermos, que não são poucos, nós podemos ver de perto nas nossas famílias e também no nosso bairro, na nossa cidade, espalhada pelo mundo todo, tem gente sofrendo, Senhor. Seja o consolo, meu Pai, dessas pessoas que se encontram aflitas, sem saber de onde vem a cura, Senhor. Todos nós estamos recorrendo ao Senhor, que é o que fez os céus e a terra. É para onde nós devemos olhar, Senhor, é para o alto, onde o Senhor habita, meu Pai. E nós estamos aqui, Senhor, te clamando pela sua misericórdia, para com os mais idosos, com os jovens, com as crianças, Senhor, da nossa igreja. Oh Deus amado, cuida, Senhor, para que nós possamos estar reunidos num futuro breve, Senhor, aqui na tua igreja, só lembrando e agradecendo dessa temporada ruim que está sobre o nosso mundo, Senhor. Então, Senhor, põe em tuas mãos, continua abençoando o pastor, sua família, as famílias de todos que se encontram enfermos, Senhor. Ó Deus, seja misericordioso com meu tio Chico, Senhor, com a minha esposa que está lá, Senhor. Ó Pai, bem de perto nós podemos ver, Senhor,
mas também acende mais a nossa esperança no nosso coração, através da sua palavra que foi lida, Senhor, aqui. Que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na angústia, e nós, Senhor, sem saber da cura, nós se encontramos angustiados, mas nós sabemos que temos a quem recorrer. Então, meu Pai, eu te oro e agradeço em nome do teu Filho, Senhor. Amém. Então, e nós continuando a palavra de Deus que foi exposta, eu vou falar só um pouco. Não é eu que sou o pregador, mas vou falar só de um versículo onde inicia: e levantarei os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Às vezes, nesses dias que nós estamos passando, nesses dias únicos na nossa época, muita gente não sabe de onde virá o socorro. Como o salmista que escreveu esse salmo, ele mesmo pergunta e dentro dele mesmo vem a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É isso que nós cremos, que mesmo que nós pensamos num momento de onde virá o socorro, mas nós voltamos a responder a nós mesmos: nosso socorro vem do Senhor, que Ele é quem fez tudo, os céus e a terra, fez os montes e até permite tudo. Então, eu agradeço a Deus nesse momento e vou passar para o irmão Jonathan, que está aqui conosco, para fazer louvar o nosso Deus da maneira que Ele sempre faz aqui. Então, irmão Jonathan. Boa noite, irmãos. Você que está aí do outro lado da tela, fica conosco, vamos louvar ao nosso Deus juntos, né? E você que tem um cantor cristão aí na sua casa, você pode abrir, por gentileza, no número 398. Sou feliz. 398. Sou feliz. Apesar das circunstâncias, né, nós somos felizes em Cristo, porque Ele tem nos sustentado até hoje, Ele vai continuar nos sustentando, amém? Então vamos louvar o Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz sempre sou, Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições.
Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Amém. A palavra de Deus nos fala no livro de Salmo 126. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Próximo louvor é Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei.
Amém. Pausou aqui, mas vamos para o próximo. Ele não tinha qualquer beleza, nem majestade para nos atrair. Isaías 53. Gostaria de passar para o irmão Zeca, por favor. Amém. Graças a Deus pelos louvores que foi entoado ao nosso Deus. E, irmãos, continuando aqui ao culto pelas redes sociais, eu quero lembrar do irmão que, com muito pesar nos nossos corações, foi uma perda grande para todos nós, mas a alegria que nós sabemos é que ele está com o nosso Deus agora, que a família dele fique firme. Eu sei que é doloroso, mas
troque aos poucos essa dor pela alegria que foi o tempo que ele esteve ao nosso redor, perto de nós. Porque eu, o irmão José Carlos, o pouco que tive de convivência com ele, eu vou guardar as alegrias que ele transmitia para todos nós aqui na igreja, não era só para mim, para todos nós. E nós sabemos que ele agora está com Deus, não é o irmão José Carlos que diz, mas é a Bíblia. E eu tenho convicção disso. E a convicção do irmão era clara para todos os irmãos da igreja, para o nosso pastor, até as últimas palavras dele, enquanto ele estava bem frágil, as palavras dele eram de convicção de um crente. Então, eu peço à família dele, os filhos deles, que olhe para o exemplo do seu pai, para a esposa, que continue essa caminhada que ele lhe mostrou, essa igreja, não a caminhada da igreja, mas o caminho de Deus, que é a igreja, é a luz que mostra o caminho que nós estamos fazendo aqui hoje, através das redes sociais. E o meu sentimento, as famílias, pela perda do nosso irmão, e eu digo para vocês ficar firmes, aos poucos vai passar a dor e vem as alegrias que ele deixou. Então eu vou passar para o nosso pastor, que vai trazer a palavra, e que cada um de vocês continue atento, que a palavra é a palavra de Deus, a palavra séria. Amém. Amém. Boa noite a todos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, a todo mundo que pode ouvir essa live que nós estamos fazendo, esse culto online, que é público para todo mundo. E nós temos irmãos em Cristo que estão nas suas casas ouvindo a palavra de Deus. Já ouvimos hinos maravilhosos aqui com o irmão Jonathan, também ouvimos o irmão Zé dirigindo aqui esse culto, muito bom. E isso é muito maravilhoso para todos nós. Queremos abraçar todos vocês que estão aqui em Fortaleza, que estão ouvindo, muitos amigos nossos que participam. E durante a semana alguém falou comigo que está ouvindo e está compartilhando com outras pessoas, e outras pessoas têm sido abençoadas com a palavra de Deus. Isso para mim, para essa igreja, para os irmãos, é muito gratificante. E temos até outras pessoas que estão ouvindo em outros estados, meus primos lá em São Paulo, e também temos o meu irmão lá no interior aqui da capital. Temos também a nossa amada irmã Doris, que está ouvindo em outro país. E isso é muito importante para a gente poder compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, o que Deus tem feito em nossas vidas, irmãos. É a maneira que nós temos encontrado de podermos ficar juntos e unidos na palavra. Eu sei que cada um de vocês, nas suas casas, estão lendo a Bíblia, estão orando, e não esqueçam de orar pelos nossos irmãos. Reforçar aqui o pedido do nosso amado irmão Zé Carlos, que pediu oração pela sua esposa, que está se recuperando, e que os irmãos orem por ela para que essa recuperação seja rápida, que logo logo nós possamos ver a irmã alegre, firme, saudável, e todos nós aqui na casa de Deus. Também ora pelo tio Chico, que a gente conhece ele assim, ele é tio da irmã Cláudia, ora por ele também, ora pelo irmão Luiz Alves, ora pela mãe do irmão Zé Carlos, irmã Cosma, irmão Luiz Silva, irmã Lúcia, irmã Nessi, tivemos notícia dela, está bem, graças a Deus. Também ora pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, por toda a igreja, os varões, pelas senhoras, por todo o povo de Deus. Não esqueça de orar pelo irmão Fábio, que está também em tratamento também, ora por ele também. Amados irmãos, como disse o irmão Zé, essa semana nós tivemos uma perca aqui na terra, mas o céu ganhou com a chegada do nosso amado irmão Francisco, porque realmente foi uma pessoa que transmitiu convicção na palavra de Deus. Eu estive com ele na segunda-feira na sua casa, já compartilhei isso com alguns irmãos do nosso grupo, mas pode ser que alguém não ouviu ainda, e eu fiquei muito feliz com as palavras dele.
ele dizendo para mim: pastor, eu abracei essa causa e vou até o final. Na realidade foi Cristo que o abraçou e passou para ele essa convicção: vou até o final, Deus o comando sempre, mesmo com uma voz bem baixinha que ele estava, mas ele falou isso. E na hora da morte ele disse que amava o Senhor. Então isso é uma coisa maravilhosa, que transmite alegria para a gente em saber que o Senhor, Ele é maravilhoso e que Ele faz isso na vida do povo de Deus quando confia no Senhor. Eu quero desejar aqui para todos vocês que estão aí uma boa noite, dizer que essa igreja maravilhosa, que nós amamos, que o Senhor ama, é uma bênção para todos nós. Uma igreja que trabalha, uma igreja que não mede esforços, uma igreja que ama o seu pastor, que ama a sua igreja, que ama os irmãos. Isso é muito importante. Também quero agradecer aqui o irmão Zé, que foi nosso convidado para hoje e fez aqui um excelente trabalho, o irmão Jonathan, que louvou ao Senhor. Isso é maravilhoso. Amados irmãos, hoje nós vamos falar, convido os irmãos a abrir a palavra de Deus lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, Jeremias capítulo 17, e o versículo nós vamos ler do 1 ao 8. Inclusive, irmãos, esse texto foi o texto que eu li na segunda-feira, quando eu estive com o irmão Francisco na casa dele. Nós lemos junto a palavra, nós oramos juntos, e ali nós se abraçamos, e foi um momento de despedida muito maravilhoso. E ele mostrou tanta convicção do Senhor. Então eu desejei, Deus permitiu que eu falar hoje aqui também um pouco para os irmãos dessa palavra. Jeremias capítulo 17, versículo do 1 ao 8. Então quero convidar os amados irmãos que estão nas suas casas, não deixe de pegar a sua Bíblia, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Graças a Deus eu sei que a irmã Simone está com a Bíblia dela aberta lá. Toda vez que começa uma live, ela pega a Bíblia, fica acompanhando. E isso para mim me deixa muito feliz. Eu sei que assim vocês também estão fazendo. Então, Jeremias capítulo 17, do versos 1 até o versículo 8. Vamos falar a palavra de Deus que está escrita. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração, e nos ângulos dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares, e dos seus bosques, e das árvores verdes sobre os altos outeiros. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e todos os teus tesouros darei por causa do pecado em todos os teus termos. Assim, por ti mesmo, te herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Versículo 5. O homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, pois será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas riquezas para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Deus maravilhoso, por esse momento que nós estamos aqui na tua casa, louvando o teu nome, engrandecendo o Senhor, Deus, e ouvindo a tua palavra que vem nos fortalecer. Seja com cada irmão que está online, seja com aqueles que vão ver depois, seja com aqueles que não podem também ver, e que o Senhor Deus possa derramar a tua graça, o teu poder sobre as nossas vidas. Nós te amamos e nós te agradecemos por tudo. Traz para nós, ó Deus, aqui o conhecimento da palavra de Deus com o teu Espírito Santo. Nós te pedimos
em nome de Jesus Cristo, com perdão de nossos pecados. Amém. Amados irmãos, essa palavra ela é muito maravilhosa e fala muito para a gente. Toda a palavra, né? A Bíblia diz que toda a palavra escrita, toda a palavra, ela é de fundamental importância e ela foi feita, ela chegou às nossas vidas. O Senhor, Ele colocou no coração de homens maravilhosos e Ele transmitiu para a gente. E a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada para que nós possamos nos alimentar dessa palavra. Ela é a única revelação que nós precisamos ter. Não precisamos ter revelação a mais do que essa, de jeito nenhum. A palavra de Deus, ela é suficientemente maravilhosa, especial para nos nutrir, para nos fortalecer. Amados irmãos, nesse texto, Jeremias, o profeta Jeremias, como sempre, ele era uma pessoa que transmitia a voz de Deus para o povo, né? No Velho Testamento, quando Deus queria trazer uma mensagem para o povo, ele usava o profeta, e o profeta ele era um instrumento na mão de Deus para transmitir o que Deus dizia. Tudo que Deus falava, o profeta tinha que dizer, ele não podia trocar nenhuma palavra. Então o profeta Jeremias, ele estava trazendo aqui uma mensagem ao povo de Judá. Isso está no verso 1. E o povo de Judá, ele estava vivendo no pecado, né? E Deus, ele manda Jeremias trazer uma mensagem de advertência para aquele povo e o que ia acontecer com eles. Então nota que diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponto de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos do seu altar. O povo de Judá, irmãos, ele estava ali pecando, como eu falei, e continuou a pecar, embora tivesse a lei, que é a palavra de Deus, que foi deixada pelo nosso Deus, que foi escrita por Moisés, as tábuas dos 10 mandamentos e as outras leis, a lei que os profetas, como Jeremias, trazia para eles. E também eles estavam se esquecendo das histórias repletas de milagres, como a travessia do Mar Vermelho, como a abertura do Rio Jordão, como a água que saiu da rocha, como tantos milagres que Deus fez. O povo de Judá, eles tinham esquecido disso, né? E não estava passando isso para os seus filhos, não estava passando para a próxima geração. Então Deus, ele manda o profeta trazer essa mensagem de advertência, para que eles pudessem abrir os olhos, né? E que eles pudessem entender que no pecado, da maneira que eles estavam vivendo, irmãos, eles iam se tornar infrutíferos. Eles não podiam prosperar na vida, tanto na vida espiritual como na vida física. Eles não podem crescer, né? Então isso era uma coisa que o profeta estava dizendo. Eles continuavam pecando, embora eles entendessem que as consequências quando uma pessoa peca, elas são eternas. Porque se o pecado ele trouxesse apenas um mal, uma consequência terrena, e quando a pessoa passar dessa vida para outra, pronto, estava resolvido, tudo bem, mas não é assim como alguém pensa. Alguém pensa que saiu dessa vida, sepultou, acabou, e não é assim. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que a nossa vida ela continua, ela é eterna, tanto na glória celestial como também no Hades, no inferno. Então o crente sabe disso, muita gente sabe disso. O povo de Judá, nesse texto, eles sabiam que as consequências da desobediência, do pecado, são eternas. Então Jeremias, ele estava dizendo para o povo
que o coração do homem, ele é enganoso. Quero que os irmãos possam observar o que está aí no Jeremias capítulo 17 e o versículo 9, que a gente não leu. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E é verdade, o coração do homem, ele é muito enganoso, ele engana a pessoa. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa reconhece as coisas de Deus, reconhece, sabe que Deus é o único que pode livrar, é o único que pode salvar, é o único que pode dar vitória em Cristo. Mas o coração, ele é tão enganoso, e ele engana aquela pessoa achando que nós temos muito tempo para viver ainda sobre a terra, e nós não devemos ir pelo nosso coração muitas das vezes, irmãos. O coração, ele às vezes ele diz: faça isso, faça aquilo. Eu vou fazer, eu vou seguir o meu coração, porque eu sou guiado pelo meu coração. E nem sempre, amados irmãos, querida igreja, povo do Facebook, povo desse Brasil, nem sempre o seu coração está correto na sua intuição. Porque nós temos que olhar para a palavra de Deus, ela é correta. E Jeremias, ele estava dizendo que o coração do homem, ele é enganoso. Ele está afirmando, dizendo: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E não só enganoso, perverso. Quem o conhecerá? Somente Deus conhece o coração do homem. Somente Deus. Nós não conhecemos. Então Jeremias estava dizendo que o pecado de Judá está escrito em ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado no seu coração. Eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto ainda, porque para os hebreus, irmãos, certos órgãos do corpo simbolizavam alguma coisa, né, nos vários aspectos da vida de uma pessoa. E o coração, que Jeremias estava dizendo aqui, ele era um órgão que da razão, da inteligência e da vontade, né? Era um órgão que eles levavam como um órgão que dava para eles inteligência, que ele direcionava as coisas. E a nossa prospeção, né, ela ao pecado é tão profunda que só a redenção de Deus pode nos libertar, irmãos. Somente a redenção de Deus pode nos libertar. Então, eu quero também convidar os amados irmãos a observar os versículos 5 até o 8, que diz assim: assim diz o Senhor. Nota isso aí, eu acho muito importante isso. O profeta, ele não está dizendo: eu estou dizendo isso. Não, ele está dizendo: assim diz o Senhor. Não sou eu que estou dizendo, mas Deus está dizendo: maldito o homem que confia no homem, e faz da sua carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Dois tipos de pessoas se encontram nesse texto do 5 ao 8. Dois tipos: os que confiam no Senhor e os que confiam no homem. Continua a leitura: porque será como a tamargueira do deserto, e não se tirar quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Você percebeu aí que Jeremias estava dizendo: maldito o homem que confia no Senhor e faz da carne o seu braço. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, ele está dando a mensagem de Deus, que o homem, ele é chamado de maldito, quando ele coloca a sua confiança no homem.
e ele aparta a confiança dele do Senhor. O pecado de Judá que eu estou falando era exatamente esse. O pecado de Judá que Deus mandou Jeremias falar e que nós estamos falando dentro da palavra de Deus era exatamente isso, esse pecado. Judá, eles confiaram nos deuses falsos e eles fizeram alianças com poderosas nações ímpias e eles não estavam mais confiando em Deus. Deste modo, tornou-se uma nação estéril e infrutífera. Está vendo, irmãos? Como é importante a gente entender a palavra de Deus. Judá, eles estavam pecando com o pecado de colocar a sua confiança em deuses falsos, deuses que têm a letra minúscula, nações ímpias. E isso para Deus, irmãos, é um pecado enorme, terrível. Deus, ele tinha dito aos profetas, ele escreveu a Moisés, que o povo de Deus tinha que amar somente a ele. E o que acontece? Eles são libertos lá do cativeiro, eles passam o Mar Vermelho, eles são pessoas que vêem o milagre de perto de Deus, o socorro de Deus, e ainda eles vão buscar refúgio em deuses, fazer alianças com nações ímpias que não têm nada com Deus. Deste modo, eles se tornaram uma nação que se tornou estéril. Que é isso? Não pode produzir, não pode crescer, e infrutífera. E Deus estava dizendo para eles que, ao contrário deles fazerem isso, eles confiassem no Senhor, para que eles pudessem florescer como árvore. Já aplicando isso nas nossas vidas, irmãos, é exatamente isso que nós, povo de Deus, queremos passar para você, amigo que nos escuta, que a sua confiança, ela deve estar 100% no Senhor. Quantas pessoas neste mundo têm colocado a sua confiança em deuses? Estamos vivendo um momento de crise mundial, vivemos um momento em que a enfermidade tem levado muitas pessoas, tem tirado a vida de muitos, de tantas pessoas amadas, queridas, famílias. Mas a nossa confiança, irmãos, não deve estar somente no homem. Quando uma pessoa vai lá no médico, precisa ir, é necessário ir, a gente vai, mas confiando que o médico que está lá, ele vai ser usado por Deus, e que ele vai passar a coisa certa, ele vai cuidar. É Deus que está ali resolvendo, é Deus que vai orientar. Essa é a nossa confiança, confiar no Senhor, porque ao contrário disso, somente buscar confiança em outras coisas, em deuses, em pessoas que não têm o conhecimento de Deus, isso é terrível. Eu conheci pessoas no passado que, infelizmente, quando estavam numa grande crise, eles abandonaram a palavra de Deus e foram buscar resposta em lugares que Deus não está lá. Mas também, louvado seja Deus por isso, nós conhecemos pessoas que ficou firme, forte, confiando no Senhor até o último momento, como foi falado aqui nessa noite, como foi dado o exemplo do irmão que partiu. Então isso é maravilhoso. No Salmo 1, queria que vocês pudessem abrir rapidamente, ele diz exatamente isso, e é um salmo muito conhecido de todo mundo.
Ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Bem-aventurado, mais que feliz, é o varão, é você que confia no Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor medita de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros. Já viu uma árvore que é plantada junto a ribeiros? Ela floresce, ela dá o seu fruto na estação correta, ela não seca, ela tem vida. É isso. Então, o Senhor, Ele estava pesando a mão sobre Judá para que eles pudessem entender que o Deus que eles tinham que adorar, glorificar, é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o Deus de Israel. Então, meus amados, em tempos de dificuldade, os que confiam no homem somente, eles vão empobrecer e ficarão espiritualmente fracos, não tendo força para continuar. Mas glória a Deus, porque nós conhecemos irmãos que mesmo em tempo de dificuldade eles permanecem firmes e fortes. Como eu tive a oportunidade de conversar com a esposa do irmão Zé Carlos, a irmã Cláudia, ontem no telefone, e eu fiquei muito maravilhado com as palavras dela, quando ela disse: pastor, Deus sabe todas as coisas, Ele sabe o que é o melhor. E a irmã não está tão bem como antes, mas as suas palavras são convictas, e nós estamos orando para que a nossa irmã fique logo curada dessa enfermidade. Então é a diferença, irmãos, quando uma pessoa não tem Cristo na vida, ele adquire uma enfermidade, ele está passando por um problema financeiro, um problema familiar. Muitos deles vão lá e tiram a própria vida. Isso é o que? É falta de confiança no Senhor. Eles colocam a sua confiança no homem, colocam a sua confiança somente no dinheiro. E isso, meus amados, queridos irmãos e amigos, a pessoa é uma pessoa que é fraca espiritualmente. Eu sei que o momento não é agradável para ninguém. Muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras, não podem resolver os seus problemas, pagar os débitos, não estão trabalhando. Eu sei disso, isso dói para a gente. Eu sei que muitas pessoas estão enfermas, nós sabemos disso, mas eu sei também que todos aqueles que têm Cristo no coração, a sua fé está firme, está de pé, porque o Senhor, Ele dá força para ele, porque é exatamente isso que a Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor terão as suas necessidades supridas. E não só isso, mas eles vão ajudar outras pessoas com palavras. Financeiramente, se pode, eles são diferentes. Se encosta perto de uma pessoa que tem Cristo na vida, é diferente a fala. Se a gente se encosta perto de uma pessoa que não tem Deus na vida, é só lamento, é choro. Ah, o governo não presta. Ah, porque a doença está matando todo mundo. Ah, porque nós estamos sem alimento.
e por causa disso, daquilo, é só choro. É diferente do crente. Ele sabe que tudo isso que está passando, mas ele tem uma palavra de alegria. Ele diz: nós estamos passando por isso, mas nós sabemos que no lar celestial nós não vamos passar por tudo isso de jeito nenhum. Lá é diferente. Vamos crer no Senhor. Deus vai nos dar alegria de nós passarmos por esse momento. Deus está cuidando de nós. É diferente, porque ele confia no Senhor. Então, continuando aqui o texto: bendito o varão, verso 7, que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Foi exatamente esse texto, esse versículo que eu compartilhei com o nosso amado irmão na segunda-feira. Eu disse para ele: irmão Francisco, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quando eu falei para ele: irmão, o mais importante, irmão, você já tem, que é a salvação em Cristo Jesus. Nenhum Deus, nenhuma obra e nem ninguém sobre essa terra ou em lugar algum tem poder para resgatar a alma do homem do inferno, a não ser Jesus Cristo. Somente Ele, somente Jesus. Então Ele, Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança, irmãos. Eu sei que alguns irmãos em outra cidade, no mundo todo, esse vírus, essa enfermidade pegou ele. Mas tenha certeza que essa pessoa hoje está no lar celestial, porque Cristo, Ele é a esperança. É diferente de uma pessoa que desceu à sepultura sem Cristo. Não tem esperança, de jeito nenhum. Então Jesus, Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso Senhor. E foi isso que compartilhei com o irmão. Eu disse: amado irmão, Deus, Ele é a nossa esperança. Jesus, Ele é a nossa esperança. E eu fiquei tão maravilhado com ele disse: eu sei, pastor, eu sei sim disso. Abracei essa causa e vou até o fim. Deus no comando sempre. Isso, irmãos, me fortaleceu e fortalece vocês em saber que uma pessoa, quando confessa Jesus Cristo como Salvador, de verdade, ele mantém a sua fé, diferentemente de alguém que procura a igreja para resolver os seus problemas financeiros, diferentemente de alguém que está numa igreja buscando um casamento, diferente de pessoas que estão querendo resolver o seu problema na empresa. Se você está numa igreja dessa, que não fala de Jesus, que não fala sobre o pecado, que não fala sobre o inferno, que não fala sobre o céu, e que só fala de dinheiro, que só fala de prosperidade terrena, saia dessa igreja o quanto antes você puder. Vá embora dela e procure uma que prega Jesus Cristo, que prega Jesus como seu Salvador. Porque por mais que nós podemos adquirir nessa terra tudo de bom, que a sua conta lá no banco ela seja recheada, que os números estejam rolando toda hora, nada disso vai lhe dar o direito de morar no céu. Somente Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. E quando eu vejo um servo de Deus, uma serva de Deus, que terminou a carreira, combateu o bom combate, terminou a sua missão, a sua jornada, e Deus chamou ele para morar com Cristo, irmãos, a gente se alegra, porque essa pessoa agora, ele está muito feliz com Cristo. Nós sentimos a dor, a saudade da perca, o carinho da pessoa, a lembrança vai ficar por muitos dias,
Mas nós sabemos que todos aqueles que o Senhor chamou agora estão com o nosso Deus, e Ele é a nossa esperança. A nossa esperança é o Senhor. Para encerrar, eu quero convidar os amados irmãos a abrir em Isaías 30, versículo 8, que diz assim: vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles, e aponta-o em livro para que fique escrito. Aliás, irmãos, desculpa, é Isaías 30, versículo 18. Isaías 30, verso 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Em quem você está esperando? Do governo para resolver alguma situação? Esperando no homem que venha trazer a cura dessa enfermidade? Esperando em quem e em que? Se alguém está esperando alguma coisa do homem, essa pessoa não é considerada bem-aventurada, porque a Bíblia diz: bem-aventurado todos os que nele esperam. A nossa esperança, amados irmãos e amigos que estão ouvindo, ela deve estar no Senhor Jesus Cristo, somente. Espera no Senhor. Se você ainda não tem essa confiança no Senhor, corra, confesse Jesus como seu Salvador, procura um local que você está e vá lá e clama o nome de Deus sozinho mesmo, e reconheça isso, e depois procura uma igreja que prega a verdade e diga lá: olha, eu ouvi uma mensagem, Deus tocou no meu coração e eu quero declarar Jesus como meu Salvador, que Ele é o Senhor da minha vida, e siga em frente a sua caminhada. Procura uma igreja como uma igreja que tem responsabilidade com a verdade, que prega a palavra de Deus, que não está lhe enganando, que não está querendo somente que você venha deixar aqui o seu dízimo, a sua oferta. Não, mas procure um local onde você possa ser confrontado muitas das vezes com o seu pecado, onde você possa ser alegre com a palavra de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, de onde você está. Que você entenda isso, que Jesus Cristo, Ele é a nossa única esperança. Quando um homem morre com Cristo, uma senhora passa dessa vida para outra com Cristo, um jovem, seja quem for, com Cristo, ele tem esperança. Quando isso não acontece, irmãos, isso é triste. Então, faça isso o quanto antes. Não perca tempo. Busque o Senhor. Abrace e tenha uma vida feliz. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus nos dê força, alegria, para a gente poder passar esse momento tão difícil. E logo, logo a gente poder estar junto na casa de Deus aqui, todo mundo louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, exaltando o nome de Deus, vendo as nossas crianças cantar, as irmãs cantar, abraçando uns aos outros, e vai ser uma grande bênção. E eu tenho certeza que todo o povo de Deus, os eleitos de Deus, eles vão voltar e vão ficar firmes. Alguém me perguntou: pastor, e como é que vai ser? Será que vai voltar todo mundo quando terminar esse negócio? A minha resposta foi: os eleitos de Deus vão voltar.
Se alguém pegou a caminhada, pegou o embalo do negócio e foi embora, é porque ainda não tinha nada com Deus. Mas os eleitos de Deus, eles voltam e ficam firmes e vão servir ao Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos encerrando aqui essa mensagem e também estamos já encerrando esse louvor, esse culto aqui. Eu vou convidar o irmão Zé Carlos para ele dar aqui umas palavras aqui de saudação final, dar uma boa noite para você, e depois o irmão Jota vai cantar mais um louvor, pode ser um dos mesmos, não tem problema não, pode repetir, né? E depois a gente vamos encerrar orando. O irmão vai louvar, aí ele me convida de novo, a gente encerra orando. Que Deus abençoe a sua vida, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Convidar o nosso diácono, o irmão Zé Carlos, que vai dar aqui uma boa noite para vocês, e depois ele passa para o irmão Jonathan. Amém. Amém. Mais uma vez, irmãos, foi pregada a palavra de Deus, foi uma bênção, palavra de alerta, de confiança, a quem nós devemos ter a nossa inteira confiança, que é no Senhor, e que a palavra alcance muitas pessoas que ainda não são crentes e possa entender essa palavra. E como diz a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Muitos que foram nessa pandemia, que era um filho de Deus, ele está lá no céu. Então corra enquanto há tempo, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Esses dias não são como os dias normais que nós tínhamos, o nosso culto aqui cheio de gente, como o pastor falou, que nós podíamos se abraçar, que nós podíamos cumprimentar os outros irmãos. Hoje até os nossos familiares, todo distante, mas o coração dos salvos está em Deus. Irmãos, eu continuo pedindo oração pela minha esposa, que ela não está muito bem, ela está já um dia com enfermidade. Então eu creio nas orações dos irmãos, como muitas vezes eu já tive ruim e me recuperei. Eu hei de ver a minha esposa também boa, fazendo o que ela ama, que é estar aqui na igreja com as crianças e dando muito ensinamento ainda para todos nós. E eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, e que Deus abençoe a cada um dos irmãos, proteção diante dessa enfermidade que se alastra pelo mundo, e que Deus proteja a todos vocês. Amém. E eu vou convidar o irmão Jonathan, que é para encerrar com o louvor. Vamos dar uma hora de povo também. Saudação do povo. Boa noite, irmãos. Gostaria de agradecer, por cada um de vocês estarem conectados, nesta live, que vocês possam sempre serem edificados pela palavra do Senhor. E vamos repetir, a primeira canção que a gente louvou, e a gente vai encerrar com ela, que eu sou feliz com Jesus. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus
com vis tentações. Ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, homem ser sem mal. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos orar agora nesse momento. Eu convido vocês a nos pormos em oração nesse momento, agradecer a Deus por esse dia, por essa hora que nós passamos aqui. Agradecer aos irmãos que hoje estiveram comigo, irmão Zé Carlos Alves, nosso diácono, que fez um bom trabalho aqui. Continuando orando pela família dele, pela irmã Cláudia, pelo tio dele, tio da irmã Cláudia. Orar pelo irmão Jonathan, pela sua família. Orar por todo o povo de Deus. Continuar a oração também por mim, pela minha família. Orar pelas outras igrejas, pelo pastor Gregório, pela igreja de Rio Grande do Sul. Orando também pelo pastor Antônio Wendel, a sua igreja lá em Tranquilo Neves. Pelo pastor Alex, pelo pastor Juarez, pastor Ednardo, pastor Romualdo, pastor Ederson, a Messejana. Também orar pelo nosso amado irmão João Paulo, que é o dirigente da congregação ali no bairro Aldemir Martins. Enfim, todos aqueles que a gente não lembra o nome agora, mas que estão trabalhando. Peço oração também por um pastor amigo meu, o pastor Paulo, que também está fazendo o trabalho de Deus, pelo pastor Michael, lá no Jabuti. Enfim, todos os meus amigos, as pessoas que estão lutando pelo Evangelho, orando pelas pessoas que estão enfermas, e logo logo nós temos certeza que Deus vai fazer a obra. Deus está no comando sempre, Ele é o nosso Deus, Ele sabe o melhor. Oremos ao nosso Deus. Deus Pai maravilhoso, graças nós te damos, ó Deus, por esse tempo que o Senhor nos deu, em que nós estivemos aqui, ó Deus, podendo transmitir um pouco da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, que essa palavra tenha chegado nos corações de todos,
Senhor, que haja entendimento, Senhor Deus, que as pessoas busquem logo a te servir, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja no comando da vida das pessoas que estão passando por essa enfermidade, Senhor Deus, trazendo a cura se for a tua vontade. Meu Deus, cuida da irmã Cláudia. Tu sabes, Senhor Deus, o desejo, a vontade que ela tem de estar na tua casa, Senhor Deus, fazendo aqui o teu trabalho, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, os seus filhos, irmão Zé Carlos. Também te peço pelo tio da irmã Cláudia, o tio Chico, que o Senhor esteja com ele lá, ó Deus, protegendo, acampando os seus anjos ao seu redor. Meu Deus, seja com todos os amados irmãos, com os nossos amigos, ó Pai, com as pessoas que estão ouvindo aqui esse culto online, que a tua palavra venha trazer alegria, venha trazer salvação através de Jesus Cristo. Meu Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem nos feito, pelos irmãos que o Senhor tem colocado na nossa vida, Pai, pelas pessoas que nós conhecemos, ó Pai, pelos teus servos, ó Pai. Ser com minha mãe, ser com meus irmãos lá, que o Senhor também venha ajudá-los eles, Pai. Eu te peço tudo isso, ó Pai, em nome do nosso Senhor, com perdão dos nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu te louvo e eu te agradeço agora e para todos sempre. Amém. Boa noite a todos. Até a próxima, se Deus quiser.